Na sociedade de hoje, por que todo mundo parece ter diferentes definições de certo e errado? O amor e a graça de Deus permitem a interpretação individual do código moral. A lei de Deus, seus 10 mandamentos foram abolidos. Vamos ver hoje se a lei dada a Moisés ainda é relevante para você e para mim hoje. Certifique-se de se inscrever e em seguida clique no sino de notificação. Então você não vai perder nenhum de nossos próximos vídeos. Meu nome é Cami e juntos estamos desbloqueando profecias bíblicas. O caos está aumentando em todo o mundo. Divide-se em política e uma pandemia mundial que está varrendo nosso globo. Estamos caminhando para uma nova ordem mundial. O que vai acontecer a seguir? Junte-se à palestrante internacional Cami Ottman em uma jornada para revelar a verdade da Bíblia e descobrir as principais respostas para as perguntas bíblicas. Nas viagens de Cami ao redor do mundo, ela documentou milagres incríveis, enfrentando situações de vida e morte. Junte-se a nós para desbloquear Profecias Bíblicas 2.0, que irá demonstrar como Deus nos deu diretrizes para navegar com sucesso pelo que está por vir. Juntos, veremos como a profecia bíblica está sendo cumprida mais rápido do que nunca e como podemos ter esperança para o futuro. Oi, sou a Cami. Bem-vindo mais uma vez ao Desbloqueando as Profecias. Essa série contínua de apresentações vai te levar a uma descoberta das maiores profecias da Bíblia. Você pode ir para awr.org/Bible para assistir todos os programas anteriores e encontre alguns recursos poderosos para um estudo mais aprofundado. Basta clicar no link para a nossa escola bíblica online. Lá você pode fazer uma pergunta ou enviar um pedido de oração para suas necessidades específicas. Além disso, gostaríamos de ouvir você no chat. Então deixe um comentário, faça alguma pergunta lá. Agora, em nossa apresentação anterior, a advertência, foi incrível perceber que realmente estamos vivendo nos momentos finais da história da Terra. Deus nos ama e sempre envia primeiro um aviso para preparar seu povo para os principais eventos mundiais que afetam o destino eterno. E o fato de que Deus está chamando pessoas para estar prontos para o retorno de Jesus é um poderoso lembrete do quanto Deus deseja uma relação pessoal com cada um de nós. Eu espero que você assista a todas as apresentações de Desbloqueando as Profecias a serem preparadas para cada dia. A apresentação de hoje, O Caminho, é uma apresentação que choca muitos. A solução para alguns dos maiores desafios da sociedade foram escritas neste livro. No entanto, foi prontamente ignorado pelas massas. Hoje veremos alguns princípios incríveis de vida que emergem das páginas deste livro. Recentemente, minha equipe e eu estivemos nas selvas das Filipinas, apanhadas no meio de uma tempestade. E eu me encontrei tomando abrigo sob uma pequena cobertura de palha, e eu não estava sozinha. Eu estava compartilhando este espaço com alguns assassinos e ladrões. Fique ligado nessa história. Agora vamos orar enquanto estudamos o caminho. Pai Celestial, Senhor, muito obrigado por nos fornecer respostas bíblicas para saber o caminho de volta para casa, para Ti, para voltar a um jardim perfeito no paraíso, seu plano original, Senhor. Abra nossos corações e afie nossas mentes para uma compreensão de Ti, para que possamos vindicar isto, Senhor, em tudo que fazemos. Senhor, muito obrigado novamente para nos reunir agora para estudar a Tua Palavra. No nome poderoso e precioso de Jesus. Amém. Então, por que todo mundo parece ter definições diferentes do que é certo e errado? Bem ou mal? Nosso primeiro tópico juntos, estudamos como a Bíblia nos informa de uma guerra que eclodiu no céu. O que foi essa guerra? Simples. O orgulho de Lúcifer transformou-se em ódio a Deus e a sua lei, que tem a maneira de Deus fazer as coisas, os próprios princípios pelos quais o céu vive. O pecado se originou com Lúcifer no céu. Agora, o que é pecado? A violação da lei de Deus. Os seres celestiais conheciam inatamente a lei de Deus. Lúcifer se rebelou. Em seguida, ele mentiu e manipulou um terço de todos os anjos que se rebelaram contra a lei de Deus. Depois que Satanás foi lançado no planeta Terra, então ele enganou nossos primeiros pais, em rebelião contra os caminhos de Deus também. Satanás liderou essa rebelião contra Deus desde então.
Satanás tem o maior motivo para distorcer e distorcer essas verdades de qualquer maneira possível, para desviar os humanos de aceitar a Deus como seu rei. Toda essa rebeldia é contra o governo de Deus, seu conjunto de padrões, suas regras para viver. Você poderia até dizer seu caráter, seu estilo de liderança. Então, qual é exatamente o estilo do governo de Deus? Resultado final é o amor e liberdade. Deus ilustra o amor final, criando-nos com livre arbítrio, permitindo-nos escolher seu caminho ou ser uma oposição a ele. Estamos em constante atração para seguir o caminho de Deus, ou rebelar-se contra ele, para escolher o certo ou errado, escolher o bem ou o mal. Então, qual é exatamente o seu caminho? Não precisamos adivinhar. Ele mesmo nos diz em sua palavra, a Bíblia. A Bíblia fornece algumas respostas concretas. Vamos revisar nosso tema. Se está na Bíblia, eu acredito. Se discordar da Bíblia, então não é para mim. Vejamos Êxodo 20. Aqui encontramos os 10 mandamentos. Deus nos deu os 10 mandamentos para nos manter fora da escravidão. Pense desta maneira. Os primeiros 4 mandamentos mostram nosso amor a Deus. Os últimos 6 mostram nosso amor para nossos semelhantes. Vamos examiná-los em sequência. Versículo 1. E Deus falou todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, aqui podemos ver que Deus falou a todo Israel, ouvindo e reconhecendo o fato de que Deus simplesmente os resgatou de serem escravos no Egito. Então, o que ele está prestes a dizer a seguir, os instruiu sobre como ficar livres de qualquer escravidão e mostrar a eles o que a liberdade realmente é. Não vamos esquecer a batalha invisível em curso, nos bastidores entre Deus e Satanás. O diabo deve ter observado Deus falando para os israelitas e eu imaginei ele se encolhendo quando ele ouviu a voz trovejante de Deus, revendo os seus princípios celestiais com a raça humana, porque essas mesmas 10 regras são as que ele odeia, exatamente contra o que ele se rebelou no céu. Além disso, se os seres humanos seguirem essa lei, torna o trabalho de Satanás muito mais difícil. Agora, verso 3. Este é o mandamento número 1. Você não terá outros deuses diante de mim. Quando eu leio esse mandamento, eu me sento e penso, se eu fosse Deus, rei do universo, e tivesse acabado de criar um planeta incrível, e eu amasse muito minha bela criação, que eu faria tudo, qualquer coisa por eles, de maneira mais ideal. Eu gostaria que minhas criações me reconhecessem como seu Deus, que me amasse de própria vontade, que confiasse em mim e desfrutasse de um relacionamento pessoal comigo. E porque eu gostaria de proteger minha raça humana, eu gostaria que eles não fossem enganados, porque eu sei que deuses falsificados não têm poder. Por outro lado, se eu fosse Satanás, desejaria humanos que ficassem ocupados, mesmo obcecados por qualquer coisa além de Deus. E não teriam que ser deuses de outras religiões, mas qualquer coisa que pudesse ser colocada no lugar de Deus. Riqueza, fama, posição, ou mesmo programas de televisão que usurpam os pensamentos dos humanos e tempo, qualquer coisa para tirá-los do caminho. Amigos, o primeiro mandamento mostra Deus implorando para que nós o amemos de volta, sem qualquer obstáculo, interferindo em um relacionamento íntimo com Ele. Ele deseja que o amemos, e não as coisas deste mundo. Não devemos ter nada no lugar de Deus. Ele deve ser nosso número 1. Agora, Êxodo 20, verso 4, mandamento número 2. Você não deve fazer para si imagem esculpida, qualquer semelhança de qualquer coisa que está em cima, no céu, que está embaixo da terra, ou na água, sob a terra. Você não deve se curvar a elas, nem servi-las, porque eu, Senhor Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª gerações daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares de pessoas que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu posso ver porque Deus declarou isso um pecado. Adorar algo feito pelo homem com objetos materiais, isso diminui a concepção que o homem tem de Deus. Se você estivesse curvando para uma escultura ou uma figura de cera, sua mente não está em Deus lá de cima.
mas ao invés disso você é atraído pela criatura, ou coisa criada em vez de o Criador. Conforme as concepções da sociedade sobre Deus diminuem, o próprio homem se torna mais degradado. Em minhas viagens ao redor do mundo, eu testemunhei várias multidões de pessoas prestando homenagem a diferentes imagens e ídolos. Muitos desses ídolos estão quebrados, semi-deteriorados, gastos ou sem fonte de vida. Muitos desses deuses parecem rostos de monstros aterrorizantes e têm corpos desfigurados, distorcidos. Sempre existem deuses egoístas. Não é interessante que o Deus vivo é altruísta e tudo sobre pura beleza? Isso se reflete em nosso planeta. Das lindas flores, paisagens de tirar o fôlego, pássaros tropicais coloridos, pôres do sol. Então não é interessante que deuses feitos pelo homem deste mundo são frequentemente horríveis e grotescos? Se eu fosse o principal rival de Deus, é o que eu faria. Deus diz que é um Deus ciumento, o que significa que te ama muito. Está disposto a fazer o que for preciso para salvá-lo. Deus está dizendo, por favor, não invente réplicas e falsificações, quando estou te oferecendo a mim mesmo, o verdadeiro, com todo o poder do universo. Deus é o Deus vivo. Considerando que todas essas falsificações se desintegram ou morrem, ou são enterrados em seus túmulos, com o poder zero de ressuscitar a si próprios ou qualquer outra pessoa, mostramos nossa lealdade por meio da adoração. Portanto, não há dúvida de que o inimigo mexeria com quem e como adoramos. Deus diz, não tente vir a mim por meio de imagens, porque você não pode. Eu fiz um caminho direto entre você e eu. Venha a mim diretamente. Satanás está constantemente se esforçando para atrair a atenção ao homem no lugar de Deus. Ele leva o povo a olhar os bispos, pastores, professores de teologia como seus guias, em vez de pesquisar as Escrituras para aprender seu dever por si mesmos. Então, controlando as mentes desses líderes, o diabo pode influenciar as multidões de acordo com sua vontade. A profecia mostra repetidamente que esta é a mesma coisa que está acontecendo. Também neste mandamento, Deus chama a atenção para o conselho dos pais. Se você, como pai, escolhe o que está errado em sua vida, ou faça de tudo neste mundo um Deus, seu filho testemunha isso e é influenciado por isso. Deus está avisando que seus filhos provavelmente vão seguir seus passos. Portanto, tome cuidado com quem é o seu Deus. Ele avisa, se você diminuir o seu tempo comigo ao longo de sua vida, será a tendência deles para fazer o mesmo. Portanto, você precisa considerar que está influenciando o quanto seus bisnetos me conhecerão. Eu amo como Deus termina este mandamento. Ele mostra misericórdia a milhares, para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Vamos passar para o versículo 7, mandamento número 3. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente o que toma o seu nome em vão. Importa o que sai da nossa boca e como nos expressamos? Sim, o pedido de Deus aqui é respeitar seu nome. Nosso Criador merece nosso respeito, como um sinal de nossa lealdade a Ele. Esse mandamento não apenas proíbe juramentos falsos, xingamentos comuns, mas nos proíbe usar o nome de Deus de maneira leve ou descuidada. Cada criatura não caída no universo sabe que Deus merece respeito. Somos apenas nós que caímos, que parecem pensar que palavrões e xingamentos estão bem. Pare e pense, Deus diz, respeite meu nome. Então, se eu liderasse a rebelião contra Deus, eu diria às pessoas para amaldiçoá-lo. Isso dói profundamente. Então, amigos, quando elevamos a Deus com nossas palavras, isso o agrada, e eu sei que é isso que quero fazer. Êxodo 20, verso 8. Este é o mandamento número 4. Lembre-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Você não fará nenhum trabalho nesse dia, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem o estranho que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e tudo o que nele há, e descansou no 7º dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou.
Eu amo esse mandamento, porque ele é tão bonito e pessoalmente necessário. Nosso Criador nos amou muito. Ele sabia que gostaríamos e precisaríamos desse rejuvenescimento semanal. Essas 24 horas são um momento de adoração a Ele para celebrar as bênçãos e agradecer. É uma oportunidade de se relacionar com nossas famílias, enquanto faz de Deus o centro de tudo. Agora, se eu quisesse sabotar o reino de Deus, eu definitivamente mexeria mais com este mandamento, pois significa muito. Deus quer tempo com os seres humanos e um relacionamento pessoal com eles. Então eu faria tudo ao meu alcance para garantir que as gerações esquecessem o único mandamento que Deus disse para lembrar. E se eles se lembrassem de algo sobre isso, eu iria distorcer e torcer. Amigos, para mim pessoalmente, estou ansiosa de guardar este mandamento toda semana, porque os benefícios não são apenas espirituais, mas rejuvenescedor física e mentalmente. Agora, versículo 12, mandamento número 5. Honre seu pai e sua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eu sei que quando eu não fiz isso no passado, quando desrespeitei meus pais de alguma forma, me senti péssimo. Considerando que quando trato meus pais com amor, gentileza, consideração, me sinto tão bem, não apenas sobre eles, mas sobre mim. Além disso, esse mandamento tem a promessa de uma vida longa. Devemos honrar e respeitar nossos pais terrenos, nosso Pai do céu também. Existem lições que podemos aprender na natureza de Deus. Ouvi uma história sobre um homem na Índia que comprou uma vaca de uma aldeia vizinha e trouxe a vaca para sua casa. Na primeira noite, ele percebeu que os cães da aldeia começaram a latir sem parar. Eles instalaram uma câmera de segurança e ficaram surpresos com o que viram. Eles rastrearam o dono original da vaca por causa da curiosidade do leopardo nas fotos. Eles ficaram chocados ao descobrir que a mãe do leopardo tinha morrido quando o gatinho tinha apenas 20 dias. As pessoas tiveram uma ideia: tentar fazer a vaca cuidar do bebê leopardo. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando a gatinha cresceu, eles a devolveram para a floresta, mas ela não esqueceu o seu salvador que a nutriu. Não importa onde a vaca esteja hoje, o leopardo vem todas as noites para visitar sua mãe. Que exemplo de homenagem a quem a criou! Os pais devem representar a bondade de Deus para proteger seus filhos nas tempestades da vida e ser sua rocha de suporte. Eu sei que alguns de vocês foram profundamente magoados ou abusados por seus pais terrenos. Então, como você os honra? É importante lembrar que nosso Pai Celestial nos perdoa. Então, por sua vez, Ele pode nos ajudar a perdoá-los. Podemos transmitir o perdão que recebemos. Além disso, isso beneficia a cura do seu próprio coração. Êxodo 20:13, mandamento número 6. Você não deve matar. Se ao menos nosso mundo realmente seguisse a regra aparentemente óbvia, então não teríamos que nos preocupar sobre viajar para qualquer lugar a qualquer hora do dia ou da noite. Eu poderia fazer minhas caminhadas poderosas sem qualquer preocupação em qualquer bairro, em qualquer cidade, em qualquer país. Em vez disso, quando eu viajo para documentar milagres, muitas vezes tenho guarda-costas. Recentemente, minha equipe de vídeo e eu estávamos na selva das Filipinas, apanhada no meio de uma tempestade. Eu me encontrei tomando abrigo sob uma pequena cobertura de palha. Eu não estava sozinha. Ao meu lado estavam meus 2 videomakers, uma família multigeracional de cerca de 20 galinhas, cães, gatos, cabras e sim, até uma família de porcos. E enquanto nos juntamos, Jaslyn compartilhou a sua história conosco. Ela me contou sobre o dia em que sua família estava tomando café da manhã e de repente a paz da manhã foi destruída por tiros rápidos. Seu marido Antônio agarrou sua arma de assalto. Ele não era estranho à guerra. Como um guerrilheiro, ele e sua esposa tinham visto algumas batalhas ferozes. Agora o jato constante de balas só poderia significar uma coisa: os soldados do governo os emboscaram e parecia não haver maneira de escapar. Antônio correu pela porta da frente e Jaslyn agarrou as crianças e escapou pela porta dos fundos, correndo para se esconder na selva. Eles sabiam de um esconderijo secreto ali. Jaslyn estava mais brava do que assustada por esses encontros repetidos. Normalmente ela não sentia medo algum. Enquanto ela estava escondida com seus filhos, Jaslyn se perguntou se seu marido sobreviveria. Eles esperaram pelo que pareceu uma eternidade. Então os sons de bala ficaram distantes, até que finalmente tudo ficou quieto.
Quando voltaram para casa, viram o corpo de Antônio sendo carregado por soldados do governo. Naquele dia, Jaslyn perdeu o marido e os filhos perderam o pai. O corpo de Antônio nunca foi recuperado. E essa experiência endureceu o coração de Jaslyn ainda mais. Como ela odiava os soldados do exército filipino, ela decidiu então criar seus filhos para ser os melhores lutadores possíveis para vingar a morte de seu pai. O filho mais velho tinha apenas 10 anos quando isso aconteceu. E quando ele completou 13 anos, ele se juntou à guerrilha. Jaslyn estava orgulhosa dele. Ela ensinou as crianças mais novas a esgueirar-se na selva sem fazer barulho, como procurar comida e como ser um bom atirador. Seus jovens corações também se endureceram. Mas um dia Jaslyn girou o dial de seu pequeno rádio FM para uma estação desconhecida chamada Rádio Mundial Adventista. Um homem começou a falar sobre um homem chamado Jesus. Este Jesus era bom. E ele amava as pessoas, independentemente de sua situação econômica. Ele era todo-poderoso e podia curar os enfermos e até ressuscitar os mortos. Jaslyn estava fascinada. Ela começou a sintonizar diariamente e o seu coração começou a derreter. Como ela ouviu falar de um Deus que a amava e ofereceu-lhe cuidado e perdão. Um desejo começou a crescer em seu coração para experimentar um novo tipo de vida. Ela decidiu entregar sua vida a Jesus. Abaixou suas armas e tentou envolver sua mente em torno do conceito de perdão, até mesmo para seus piores inimigos. Logo, seus meninos começaram a ouvir o programa com ela. E um dia, seu filho disse que estava farto de lutar. Ele largou sua arma para seguir Jesus. Jaslyn conheceu a emissora de rádio. Ela perguntou a ele com lágrimas nos olhos: Pastor, por que você demorou tanto para nos falar sobre Jesus? Se você tivesse começado a transmitir mais cedo, meu marido não teria morrido. Ele teria aprendido sobre Deus, desistido de nossas formas de luta rebelde antes que fosse tarde demais a ele. Hoje, Jaslyn e seus filhos amam Jesus e guardam seus mandamentos. Não matarás. É pelo que eles vivem. Agora, eles são guerreiros de uma ordem diferente, escolhendo armas muito maiores de poder que seus AK-47. Suas novas armas são fé, esperança e amor. Amigos, todos os atos de injustiça que tendem a cortar a vida, tais como ódio, vingança, desejo de mal aos outros, violam o 6º mandamento. Verso 14, o mandamento número 7. Não cometerás adultério. Se os humanos obedecessem a esta lei, os casamentos teriam uma alta taxa de sucesso. Não haveria medo de que seu parceiro estivesse se entregando a outra pessoa. A visão de Deus sobre o casamento é um vínculo de confiança e pureza, e a experiência definitiva de amor nesta terra. Quando esse vínculo é quebrado por meio de adultério, isso quebra o coração de famílias inteiras. Sem uma bússola moral, nossa sociedade é vazia de direção clara e se torna confusa e descarrilada. Nossa sociedade diz que sua própria mente é o padrão. Não há ninguém que possa lhe dizer o que fazer. Se faz você se sentir bem, faça. Se isso lhe traz prazer, faça. 2 adultos consentidos podem fazer o que quiserem, certo? Tudo que Deus quer que você tenha prazer, o diabo torceu. O diabo transformou a palavra amor em luxúria. O objetivo de Satanás é separar famílias, afrouxar a moral e espalhar doenças e desconfiança, para que as parcerias se dissolvam. Ele adora dividir e conquistar famílias, para quebrar a sociedade. Nós somos gratos por Deus, por nos avisar como preservar nossas casas e alcançar a felicidade e paz interior. Que plano perfeito Deus tem para santificar o casamento. Êxodo 20:15, mandamento número 8. Você não deve roubar. Deus está se referindo a muitos aspectos aqui. O óbvio é não roubar um banco ou pegar algo que não pertence a você. Mas, mesmo além disso, não devemos aproveitar de alguém que é mais fraco ou menos afortunado, ou qualquer coisa que seja configurada fraude. Agora, se eu fosse o arqui-inimigo de Deus, eu gostaria que as pessoas vivessem com medo, agarrando-se às suas coisas e gastando dinheiro e tempo em segurar suas coisas, escondendo e depois se preocupando com isso, e depois lamentando quando foi levado embora. O plano de Deus era que todos pudessem desfrutar dos frutos de seu próprio trabalho, sem preocupação de ser roubado. Que plano perfeito! Versículo 16, mandamento 9.
Você não deve levantar falso testemunho contra seu vizinho. Quando mentimos, na realidade, somos levados a pensar que isso nos tira de uma situação difícil. Mas o que realmente estamos fazendo é criar mais caos para nós mesmos, porque agora temos que lembrar para quem eu disse o que, quando, onde. Mentiras criam uma autoprisão. É como se cada mentira colocasse outra barra na cela da prisão, ao seu redor. Você fica preso em sua própria teia de mentiras. Fofocar, contar mentiras inocentes ou verdades parciais, omissões seletivas e exageros, viola o mandamento 9. E vem do próprio autor de mentiras. Sabe quem é ele? Bem, a Bíblia nos diz, João 8,44, você é de seu pai, o diabo, e a sua vontade é realizar os desejos de seu pai. Ele foi um assassino desde o começo e não permanece na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele mente, ele fala do que é próprio, porque ele é um mentiroso e pai da mentira. Deus quer que falemos a verdade. Isso significa ser fiel à palavra. Aqui está uma história para ilustrar. Eu amo essa velha história sobre Jack, que viveu durante a Grande Depressão da década de 1830, quando o dinheiro era realmente escasso. Sua família era composta de simples agricultores que lutavam para sobreviver. Jack queria ser capaz de ajudar a família. Tudo o que ele tinha era uma vara, um anzol, alguns vermes com um riacho próximo. Ele decidiu pescar peixes e vendê-los no mercado. Todos os dias naquele verão, ele descia para o riacho, lançava sua vara na água e trazia um peixe. Na verdade, ele fez um acordo com um comerciante que disse, Jack, eu sei que você está fazendo isso por um bom motivo. Então, cada peixe que você me dá, não importa quão grande, não importa quão pequeno, eu vou te pagar 50 centavos. Agora, nos anos 1800, 50 centavos era muito dinheiro. Jack pescou todos os dias naquele verão. Às vezes, ele trazia peixes extremamente pequenos, mas aquele comerciante não revirou os olhos, mas para cada peixe, grande ou pequeno, ele pagava a Jack 50 centavos. Isso ajudou a sustentar a família de Jack por um ano inteiro durante aquele inverno. Jack começou a se sentir mal, questionando se ele estava se aproveitando do dono da loja. Um dia, ele conseguiu um acerto em sua linha e ele começou a puxar a vara de pescar. Esse peixe não era qualquer peixe, era enorme. A história diz que pesava mais de 30 libras. Quando ele puxou, era o maior peixe que ele já tinha visto em sua vida. Enquanto ele caminhava para o mercado, um estranho estava passando e viu o menino com um peixe gigante nas costas. Ele pensou consigo mesmo, isso é um peixe troféu. Ele parou abruptamente e disse, Ei, eu vou te dar 50 centavos por esse peixe agora. E Jack respondeu, desculpe, senhor, não posso fazer isso. Alguém já falou antes por isso. O diálogo continua e Jack recebeu a oferta de até 2,50, o que significava muito dinheiro nos anos 1800. Mas Jack recusou. Essa é uma oferta muito tentadora, mas o dono da loja para quem venho vendendo o meu peixe fez alguns negócios muito difíceis. Ele pagou alguns peixes realmente pequenos por 50 centavos a peça. Eu acho que é hora de o dono da loja ganhar um peixe que vale seu dinheiro. Jack tomou a decisão de ser fiel ao compromisso que assumiu. Essa é a definição de uma testemunha verdadeira. Jack cresceu e se tornou um dos generais mais famosos de seu tempo, General Stonewall Jackson. E cedo em sua vida, ele tomou a decisão de ser um homem de honestidade, um homem de integridade, um homem de valor fiel à sua palavra. Agora, versículo 17, mandamento número 10. Você não deve cobiçar a casa do seu vizinho, não deve cobiçar a esposa do seu vizinho, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada de seu vizinho. Amigos, isso atinge a própria raiz de todos os pecados. Proíbe nossos desejos egoístas, que pode iniciar um efeito dominó de outros pecados. Você sabe, é uma história na Bíblia que você pode ler em 2 Samuel 11, onde o rei Davi cobiça a esposa de seu vizinho Batseba. Esse é um exemplo perfeito de como a cobiça leva a muitos outros pecados. Com isso, levou Davi a mentir, roubar e finalmente assassinou o marido de Batseba, Urias, para que ele pudesse tê-la como sua. Agora, se eu fosse um líder da rebelião contra o caminho de Deus, eu me certificaria de que todos ficassem insatisfeitos com suas vidas, e eu os manteria em uma constante corrida de ratos.
com invejas crescentes em seu coração. Tipo, nossa, meu vizinho tem uma casa tão bonita, eu faria qualquer coisa para ter uma casa assim. Eu cegaria seus olhos para todas as bênçãos de Deus. Então, eles se concentrariam no que não têm. Eu também criaria um falso ideal, como Hollywood, que as pessoas cobiçariam e não poderiam cumprir, a fim de mantê-los em constante frustração. Eu mexeria com quem é o mais sexy, quem é o mais rico, o mais rápido, o mais engraçado, e fazia com que tudo fosse uma competição. Quando as pessoas não sentem que estão à altura a esses padrões, é fácil ficar deprimido ou tentar encontrar valor ou amor em todos os lugares errados. Deus dá a você o seu valor, porque você é uma criança no reino do universo. Ele fornece o que você precisa e, por isso, seja grato. A lei de Deus é como um campo de força ou parede de proteção, nos proibindo de cair em uma de muitas minas terrestres do pecado. Por conta própria, somos fracos contra os poderes do mal, sem proteção sagrada. Precisamos nos cercar dos padrões de Deus, enquanto vagamos no caminho da vida. Cada escolha tem uma consequência. O objetivo de Satanás é prender humanos em erros e más decisões. Ele planeja destruir deliberadamente, mutilar pessoas espiritualmente, mentalmente, emocionalmente e fisicamente, considerando que é o desejo de Deus para o homem e a mulher ser feliz e viver em paz. Obedecer às regras de Deus nos salvará de aprender as coisas da maneira mais difícil. Elas nos darão experiência pessoal com Deus. Na verdade, uma lista de regras, sem ter um relacionamento real com Deus, pode ser uma experiência miserável. Um jovem casal se casou e desfrutou de uma bela cerimônia e lua de mel. Na primeira manhã juntos, como marido e mulher, o noivo entrega à sua noiva um pedaço de papel. Ele diz, eu fiz uma lista de coisas para você fazer todos os dias. Isso fará com que nosso casamento seja mais tranquilo. Todos os dias você deve se levantar às 5 horas. Eu quero um café da manhã completo e garantia da minha camisa e calças passadas. Depois de ler a longa lista, ele postou na parede da cozinha. Certifique-se de verificar quando terminar. Os olhos da noiva se arregalaram. E assim ele continuou, farei uma nova lista quando tivermos filhos, pois haverá muito mais a fazer então. Tudo tinha que ser feito exatamente de acordo com sua lista. Todas as noites eles revisavam e marcavam a seleção em sua lista, as suas ordens. É desnecessário dizer que ela ficou tão cansada e doente de suas demandas que finalmente, como esperado, seu casamento terminou em divórcio. Então, alguns anos depois, esta mesma mulher se apaixonou com um gentil cavalheiro maravilhoso e eles se casaram. Foi uma vida de sonhos juntos. Ambos se sentiram como se estivessem flutuando no ar. Eles tiveram um casamento tão fantástico. E ela o ajudaria e ele a ajudaria. Eles adoram passar tempo juntos cultivando um lindo jardim. Uma tarde, ela estava examinando algumas caixas no sótão. Ela encontrou uma lista de afazeres do seu ex-marido. Seu rosto ficou vermelho. Seu coração disparou quando a raiva cresceu dentro dela. Enquanto ela lia a lista em alta voz, ela percebeu algo. Levante-se cedo. Ainda faço isso. Faça café da manhã. Ainda faço isso. Passe a ferro meu terno. Eu também faço isso. Ela ainda estava fazendo todas as mesmas coisas daquela lista que uma vez deixou tão brava quando foi dito que ela tinha que fazer. Mas agora ela tinha um casamento amoroso, com um marido agradecido, e ela estava escolhendo fazer essas coisas atenciosas por ele, por expressão de seu amor. A razão por que obedecemos não é porque estamos tentando ganhar o favor de Deus. É a resposta de nosso amor por Ele. Eu não obedeço a Deus para ganhar minha salvação. Eu obedeço a Deus, não para ser salvo, mas porque eu estou salvo. As regras que parecem tão sufocantes antes de você conhecer a Deus, de repente fará sentido em sua vida. E não será mais sobre tentar bastante fazer a coisa certa ou a esperada. Será tudo sobre o relacionamento. Existe um mal entendido por aí, de que Deus está esperando, com um raio, pronto para nos golpear quando erramos. Se isso fosse verdade, estaríamos todos virando cinza agora. Deus não está nos esperando para ferir. Ele está nos implorando para escolher um caminho diferente, para evitar as terríveis consequências que Ele sabe que existem. A lei também é como um espelho, amigos. Reflete de volta para nós quem realmente somos. Pensamos e vemos em nossas próprias mentes quem queremos ser. E em nossas mentes podemos ver como inteligentes, leais, honestos,
Há um homem que queremos ser, uma mulher que tentamos ser, mas quando olhamos para a lei, o que encontramos? A lei pode nos mostrar um reflexo de nós mesmos que nunca vimos antes. Ficamos aquém e nos vemos como realmente somos. E então, quando aceitamos Jesus, Ele entra e coloca seu manto de justiça ao nosso redor, para que quando Deus, o Pai, olha para nós, Ele vê o perfeito e precioso Jesus. E então, somos aceitos e salvos em seu reino. Agora que temos essas 10 regras frescas em nossas mentes, vamos mudar de direção e examinar algumas questões populares ou preocupações sobre os 10 mandamentos. E, como sempre, permita que a Bíblia nos dê as respostas. Os 10 mandamentos de Deus podem ser mudados? Lucas 16:17. E é mais fácil passar o céu e a terra do que um tio ou detalhe da lei falhar. Salmo 89:34. Minha aliança não quebrarei, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Salmo 111:7-8. Todos os seus mandamentos são seguros. Eles permanecem firmes para todo sempre. Malaquias 3:6. Pois eu, o Senhor, não mudo. Sob nenhuma circunstância, a lei dos 10 mandamentos de Deus nunca foi alterada. É tão permanente quanto o próprio Deus. 3 vezes na Bíblia, reis terrenos, Herodes, Assuero, Dário, fizeram leis que mais tarde quiseram mudar. Não puderam. Se as leis de reis fracos e vacilantes eram imutáveis, como alguém poderia pensar que a lei eterna de Deus, escrita em pedra por seu próprio dedo, poderia ser alterada? Não é mais possível mudar a lei de Deus do que mudar o próprio Deus. De acordo com a Bíblia, o que é pecado? 1 João 3:4. O pecado é a transgressão da lei. Romanos 3:20. Pela lei vem o conhecimento do pecado. O diabo odeia a lei porque nos torna conscientes que precisamos de um salvador do pecado. Jesus guardou os 10 mandamentos? João 15:10. Tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Isso está escrito. 1 Pedro 2:21. Para isto fostes chamados, porque Cristo também sofreu por nós, deixando-nos um exemplo que você deve seguir seus passos. Na verdade, Jesus guardou os 10 mandamentos como um exemplo para mim e para você. Quantas pessoas pecaram? Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Qual a punição por viver uma vida de pecado? Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Se a lei de Deus pudesse ser mudada, não teria sido necessário Jesus morrer na cruz. O fato de que Jesus pagou a pena do pecado e morreu é a prova de que a lei é imutável. Alguns dizem que os 10 mandamentos são do Antigo Testamento e não se aplica a nós, cristãos do Novo Testamento. O que Jesus disse sobre isso? Mateus 19:17. Se você quiser entrar na vida, guarde os mandamentos. João 14:15. Jesus diz: se você me ama, guarde os meus mandamentos. Amigos, o oposto também seria verdadeiro. Se você não me ama, não guarde os meus mandamentos. Apocalipse 22:14. Bem-aventurados são aqueles que cumprem os seus mandamentos. Apocalipse 14:12. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Amigos, o Novo Testamento ensina claramente que o povo de Deus guardará todos os seus mandamentos. Nós sabemos que o mundo está com grandes problemas hoje porque muitos não sentem mais a importância de obedecer à lei de Deus. A Bíblia fala de nossos dias dizendo: é a hora de você agir, ó Senhor, pois eles consideram a lei nula. Isso é encontrado em Salmos 119 e 126. Você pode estar se perguntando, como é possível guardar os mandamentos? Filipenses 4:13. Eu posso fazer todas as coisas naquele que me fortalece. Hebreus 8:10. Vou colocar as minhas leis em sua mente e escrevê-las em seus corações. Toda a natureza de uma pessoa é mudada. Então ele descobre que a vontade de Deus é um prazer. Posso ser verdadeiro cristão sem guardar os mandamentos? 1 João 2:3 e 4. Agora, por isso sabemos que o conhecemos,
se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. As pessoas são salvas por guardar a lei, Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo por guardar a lei de Deus. Todos são salvos pela graça milagrosa de Deus. Porque aqueles que são salvos ou transformados pela graça de Jesus, eles vão querer obedecer a sua lei como uma expressão de amor e gratidão a Ele. Como você ouviu a mensagem de hoje, você está vendo que Deus tem uma lei sagrada? Agora, eu vou quebrá-la? Sim. Eu quero quebrar os mandamentos intencionalmente? Não. Quando eu falho, eu sinceramente peço perdão por meu pecado. Então eu preciso questionar se fui perdoado? Não. Jesus diz que quando você pede perdão pelos seus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Se você não limpa sua lousa há algum tempo, faça isso essa noite, amigo. Jesus oferece isso a qualquer pessoa, não importa o que você tenha feito. Não deixe o diabo sussurrar em seu ouvido que você não é bom o suficiente, que você, de alguma forma, não se qualifica para o céu. Não existe um pecado grande demais para Jesus perdoar. Não deixe outro dia passar sem ter a garantia de que você está branco como a neve. É seu desejo agora, enquanto você assiste ou ouve, dizer, Senhor, eu sou um pecador que precisa desesperadamente de um Salvador. Senhor, eu quero ser obediente à Tua lei, pelo poder do Espírito Santo. Sim, basta clicar no link abaixo e indicar que você, através do poder do Espírito Santo, deseja ser obediente à lei de Deus. Amigos, vamos orar juntos. Pai Celestial, esta noite aprendemos qual é o seu caminho para nossas vidas. E se seguirmos sua lei, podemos viver a vida ao máximo, agora e por toda a eternidade. Obrigado por querer colocar essa cerca de proteção ao nosso redor. Por favor, capacite todos aqueles que ouviram sua mensagem e estão tomando decisões para trilhar seu caminho. No nome precioso e poderoso de Jesus. Amém. Amigos, não se esqueça de nossos instrutores bíblicos ao vivo. Estão aguardando agora para responder às suas perguntas. Muito obrigado por assistir. Deus te abençoe. Por favor, junte-se a nós novamente, amanhã à noite, para entender o selo autêntico. Esta é uma mensagem crucial para você não perder. Obrigado por se juntar a nós em Desbloqueando as Profecias Bíblicas. Escolha o caminho de Deus. Boa noite, amigos. Obrigado por assistir. Se você quiser aprender mais verdades da Bíblia, convido você a se inscrever abaixo. Clique também aqui para assistir um dos meus vídeos favoritos. E clique aqui no canto superior esquerdo para assistir a esta série na íntegra. Deus te abençoe.